o que eu faço? Eu tiro um dos meias e coloco o Rodrigo Dourado, né? Que é um volante de marcação, que é um volante que vai dar uma consistência muito forte para a defesa e vai dar uma liberdade para os jogadores que estão mal fisicamente. Aí o que o Rogério Micali faz? Ele coloca o Felipe Anderson, o Renato Augusto, que ele está jogando no futebol chinês, não no futebol competitivo, e nada contra o Renato Augusto, que é muito bom jogador, só que ele está bem abaixo de todos os outros jogadores. Fisicamente, tecnicamente, não dá. Eu colocaria o Wallace, colocaria o Rodrigo Dourado, tirava um dos Gabriéis, ou tirava o Gabriel do Santos, ficaria com o Neymar e mais um jogador na frente, e o Felipe Anderson. Porque da forma que o meio-campo da seleção brasileira joga, os dois laterais dificilmente chegam. E aí você não consegue jogar. E o pior, no primeiro jogo contra a África do Sul, nós jogamos com um jogador a mais. Só para lembrar todo mundo. E segundo, contra a seleção do Iraque, o árbitro deu 7 minutos de acréscimo. Eu nunca vi isso em Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato da China, em nenhum lugar. Ele é romeno. Ele achou que a camisa amarela era da Romênia. Talvez seja isso. E aí, o pior de tudo, se você imaginar que esses jogadores todos são celebridades, são jogadores que valem milhões e milhões, e que é uma geração muito forte para se ganhar Copa do Mundo, a medalha de ouro, eu não gostaria de falar mal desses meninos. Eu gostaria de estar aqui agora, tanto é que no bolão que eu fiz, eu coloquei 5-0 no primeiro jogo, 5-0 no segundo, coloquei 4-0 no terceiro, e eu tô com medo de não ter uma classificação no próximo jogo contra a Dinamarca, que joga para ganhar, ou para empatar por uma classificação, sendo que o Iraque e a África do Sul ainda têm chances por uma classificação. Então eu tenho realmente vergonha, né, de ver o futebol masculino, e tem mais. O Neymar é craque, é gênio, não está bem fisicamente, coloca no banco, por que ele não pode sair? Porque o treinador é muito fraco em relação à seleção brasileira. Ele não é para ser treinador da seleção brasileira. Um treinador que precisa ganhar o jogo, e aí ele tira o lateral esquerdo, e aí ele tira o Douglas Santos, aí ele pega o Zeca do lateral direito, e coloca o Zeca de lateral esquerdo. Quer dizer, como é que eu posso confiar num treinador que ele faz isso precisando ganhar da seleção do Iraque? Eu não entendo. Agora, Denilson, tem um nítido desentrosamento nessa seleção, mas não é desculpa. Como encontrar uma solução e diante da Dinamarca, que era considerada a adversária mais forte, o adversário mais complicado para o Brasil? Boa noite, Renata. Boa noite, Edmundo, Neto. Realmente é triste, né, a gente ver a seleção vivendo esse momento, né? São jogadores muito jovens, vivendo um momento extraordinário, de repente na vida pessoal, questão financeira e tudo mais. Mas essa identidade com a seleção brasileira, com a camisa da seleção, parece que está difícil de eles assimilarem o que é jogar pela seleção brasileira. Os três aqui, nós três jogamos com a seleção brasileira e representamos e fizemos o nosso papel. E a gente sente a dificuldade desses jogadores. Você falou do entrosamento e tudo mais. Na nossa geração, na nossa época, quando a gente ia jogar contra qualquer adversário, a gente sempre falava em igualar na entrega e na vontade, porque tecnicamente a gente ia fazer a diferença. Não é o caso da seleção atual, né? Os garotos correram, os jogadores tentaram, mas falta a técnica, que é aí o diferencial que da nossa época a gente tinha. O Neto citou aqui a questão de trocar lateral por lateral. Aonde o Zeca se destacou no Campeonato Brasileiro? Jogando de lateral esquerdo pelo Santos. E onde ele joga? E hoje ele jogou o tempo inteiro, nos últimos 10 minutos, como lateral direito, aí nos últimos 10 minutos ele faz a substituição e coloca o Zeca na posição que ele estava rendendo no Santos. Então se você chama o Zeca para a seleção brasileira, jogando no Santos de lateral esquerdo, por que você vai jogar ele na seleção brasileira de lateral direito? E tem mais também, né, Renato? Desculpe de interromper, mas se você tem um jogador que é gênio, como é o Neymar, e aí você coloca ele para jogar da mesma forma que ele joga no Barcelona, certo? Tá errado. Primeiro você não tem que fazer isso. Você tem que deixar ele flutuar. E para ele flutuar dentro do campo, para ele ter as oportunidades, mesmo mal fisicamente, você tem que ter um segundo volante. Eu venho falando isso desde a preparação. O Rodrigo Dourado tem que ser titular da seleção brasileira. Por quê? Porque ele marca forte, vai deixar o Thiago Maia jogar, o Felipe Anderson chegar. E aí não, o Rogério Micali, ele não consegue, mesmo com pouco tempo de treino, fazer jovens de tanta qualidade jogarem bola. E aí falta a individualidade de cada um. Mas porque não é só a parte tática também.
Houve um erro também na escolha, né? Falta um centroavante. Lógico. O futebol brasileiro tem como característica jogar pelo lado do campo, os laterais terem liberdade, mesmo jogando na direita ou na esquerda. Isso. O Zeca jogou muito bem o primeiro tempo, foi à linha de fundo várias vezes. O Douglas Santos no Atlético Mineiro também é outro lateral esquerdo que ataca bastante. Só que eles chegam à linha de fundo, efetuam o cruzamento e não tem ninguém dentro da área. Foi escolha errada você trazer um meia. O Renato Augusto no futebol chinês, não foi isso? Exatamente. Você traz Agora, um meia que não está bem fisicamente e abre mão de ter um centroavante. Para fazer gol. Não, e o Renato Augusto, gente, é uma escolha acima de 23 anos. É uma escolha muito mais ampla do que você só olhar a base. E a base, teoricamente, é muito bem conhecida pelo Micali. Agora, a gente fala do Renato Augusto na trave, a gente vai mostrar também. E, na verdade, gente, uma seleção que tem 3 atacantes, na teoria, parece ser uma seleção que vai conseguir fazer os gols, que vai conseguir ter um volume, não é ofensivo muito grande. Mas, Edmundo, eu pergunto para você o seguinte: se o Brasil não consegue fazer gols, talvez o problema seja a armação, porque a bola tem que chegar para os atacantes. Se eles não conseguem, toda hora estão recuando, as coisas não acontecem, o esquema tático vai por terra. Renato, é muito nítido, né? O jogo de hoje, o jogo contra a África do Sul, é muito nítido a falta de entrosamento. Mas falta esse entrosamento por quê? Porque você treinou apenas 10, 12 dias. É muito pouco para uma seleção ganhar entrosamento. O Neymar vinha de 42 dias de férias. Ele arranca, que a arrancada dele é o ponto principal dele, com a bola nos pés e com a habilidade, ele não consegue transpor a marcação. Os meninos acabam correndo mais que ele. Então, assim, falta muita coisa ao Brasil, faltou escolha. Escolheu os jogadores acima de 23 anos errado, na minha opinião. Né? É só uma opinião, mas é o que eu penso, o que eu acho. E essa seleção teria que se reunir um pouco antes. O sucesso da seleção feminina, sem querer comparar, mas o sucesso da seleção feminina vem da seleção permanente, que tem conjunto. Ao contrário da seleção masculina. Seleção permanente. Agora, Neto, eu queria te fazer uma pergunta específica e direcionada para o Rogério Micali. Porque o treinador, ele escolhe, ele monta o time, ele faz o esquema tático, ele observa junto com a comissão técnica. Para você, ele está preparado para esse desafio? Não, imagina. Primeiro, ele é um treinador muito fraco em termos de tática e de substituição. E seu auxiliar junto. Primeiro, é muita seleção para pouco treinador. Bem claro isso, né? É óbvio que os jogadores que são celebridades, eles têm que ser chamados a atenção. Só que no jogo de hoje, o Rogério Micali deveria aprender com o treinador da seleção de Iraque. Por quê? Porque eles fecharam a casinha, eles marcaram forte, o Ali não deixou o Neymar jogar, os 2 zagueiros ficaram bem posicionados, os laterais também. Teve uma bola da trave da seleção do Iraque, que quase poderia perder o jogo, a seleção brasileira. Eu não quero nem discutir em relação a quem não veio para a seleção. A discussão é de que forma que o Rogério Micali, né, poderia entender para que a seleção fizesse aquilo que você falou muito bem. Se você tem 3 atacantes, o que eu preciso? Municiar os jogadores que estão na frente. Mas eu não posso, com o Renato Augusto, que não tem força. Eu não posso, se os dois laterais não descem, eu só posso fazer isso que você falou se eu tenho um volante de marcação. Se eu tenho um volante que eu proteja a saída dos laterais. E isso ele não consegue entender. Ele não entendendo, o que acontece? Eu perco a voz. Porque eu gosto da seleção brasileira e gosto dessa geração. Que eu acho que é uma geração que tem que ganhar 2, 3 Copas do Mundo. E não pode ser o Rogério Micali para ser treinador desses jogadores, na minha opinião. Agora, Denilson, fazendo uma análise, pela frente tem a Dinamarca, que teoricamente é a mais qualificada, o adversário que mais traria problemas para o Brasil. Não ganhamos 2 partidas, empatamos 0-0, nenhum gol, nenhum para a gente colocar no replay, para mostrar aqui no programa. E agora? Que duro, né? A gente, antes de começar, quando a gente participou do sorteio da Olimpíada, e quando caiu o grupo do Brasil, a gente falou, não, primeira fase... Beleza. Lembra? Primeira fase está tranquilo.
E a gente está falando que o Brasil precisa vencer, entrar em campo com um time super ofensivo para vencer a Dinamarca, para conseguir a classificação. Mas não é só isso, não. Né? E se o Iraque ganhar da África do Sul, vai para 5 pontos também. Aí você tem o saldo de gols. Porque não é? Tem que olhar a tabela, tem que começar a fazer conta. Então olha a situação. Não é só ganhar. Porque a gente falou lá no sorteio, o Telo já estava com a gente, falando, não, primeira fase, pô, Iraque, Dinamarca e África, então, pelo amor de Deus, se o Brasil não... A gente falou assim, que a gente chega nessa situação... Um bando de assessor que enche o saco deles. E vou dizer uma coisa, sabe o que eles têm que fazer? Não tem que nem dar água para esses caras no intervalo, meu irmão. E para provar isso que você está dizendo, o Fernandinho disse ele tem uma área mista. Você viu o molequinho que falou? Não, tem uma área mista dentro do campo, dentro do campo mesmo, que os jogadores têm que passar para dar entrevista. Alguém passou? É obrigatório. Obrigatório. Nenhum deles passou. Eles estão chateados, assim como todos nós, mas eles têm que dar uma satisfação para a torcida brasileira. Olha, e tem uma última coisa só que eu queria dizer para vocês. Estamos não numa Copa do Mundo, estamos numa Olimpíada. E a gente tem visto outros esportes, pessoas se superando, gente dando o seu melhor, tentando fazer algo mais. E eu vejo a Olimpíada, não só o futebol, mas todos os esportes, como algo que você tem que fazer o seu máximo. Você tem que doar sangue, você tem que se jogar mesmo para conseguir um objetivo de uma maneira muito diferente. Tomara que a seleção veja isso, não só nas meninas do Brasil, que é um grande exemplo, mas em todos os atletas que estão aí, nas modalidades coletivas, e que a gente faça esse jogo contra a Dinamarca. O menino da não é prata, como chama o menino? Exatamente, o Felipe Vu. Felipe Vu. Você imagina só quanto que esse menino gastou para ele estar na Olimpíada? Quanto tempo ele demorou para se preparar, ele sozinho, né? Ele ganhar uma medalha de prata, o único atleta que ganhou uma medalha de prata. Tudo bem, você não pode comparar o tiro com o futebol. Agora, a vontade dele e o orgulho dele ter uma medalha de prata é uma coisa excepcional. Eu sou medalhista de prata, eu só fui ter orgulho da minha medalha quando eu tenho Jogos Olímpicos, até porque as pessoas não dão valor para isso. A gente tem o Marcelo Negrão, que é um mito, ele tem a medalha de ouro. Esses meninos aí, se eles ficarem para a medalha de bronze, eles não vão nem receber. Você quer apostar comigo? Mas é possível, porque, gente, agora... Isso se ganhar bronze, né? Não, e tem que se recuperar. Esse jogo contra a Dinamarca virou obrigação. Não é? Tem que fazer o seu melhor, vai ter que ganhar de qualquer jeito, porque senão vai ficar muito difícil para a torcida, para o próprio time, para a própria seleção e para todos nós, a imprensa, todo mundo que acompanha. Neto e Edmundo, eu sei que vocês estão cansados, trabalharam demais. A gente adorou a presença de vocês aqui. Eu quero que voltem. Achem, por favor, um tempinho aí pela Olimpíada para a gente poder falar mais do futebol, falar dos outros esportes também. Queria agradecer demais a participação de vocês. Parabéns pela transmissão. Não dá para dar parabéns para a seleção, mas para a dupla de comentaristas aqui da Band, Edmundo, Neto e Edmundo, a gente sempre cumprimenta. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado, Renato. E só convidar que a gente vem. Isso, a gente tá aqui. Então já está o convite feito, não saiam daqui mais. Não, a gente vem os dias que for. Só uma coisa, o Brasil ainda tem uma coisa, né? Não depende das próprias pernas para se classificar, né? Duro, hein? Hã? Chegamos numa... Se o Iraque ganhar o jogo, se ganhar, classifica. Se o Iraque ganhar o jogo e o Brasil empatar, o Iraque... Não, o Brasil tem que ganhar. O Brasil tem que ganhar. O Brasil ganhando... Só a vitória interessa. Mas ele fez gol até agora? Não. Ah, então tá bom. Gente, uma boa noite para vocês. O Denilson segue mais um pouquinho.